Oi, meu nome é Henrique Moraes e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como foi o meu quarto jejum longo. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já deixa seu like e se inscreva no canal. Eu já fiz 3 jejuns longos, eu cheguei a postar um vídeo anterior como que foi essa experiência. Eu falei para vocês, eu vou deixar o link na descrição. Hoje eu estou começando o quarto jejum longo e eu vou mostrar como está sendo os meus dias durante esse jejum longo, né? Tudo que eu estiver sentindo, o que eu estiver fazendo, tudo. Quando eu fiz o terceiro jejum longo, que foi no dia 28 de dezembro que eu terminei pesando 96,9. Isso foi logo depois que eu comi, eu dormi, na hora que eu acordei eu estava pesando isso. Posteriormente, eu tive o Réveillon, né? No Réveillon eu bebi bastante, era open bar, e comia, a comida era muito boa, comia também o tanto que eu queria, não estava com muita restrição. Hoje, no dia 2 de janeiro de 2025, quando eu acordei eu pesei, aí eu já voltei a ter 99,9, que foi o que eu pesava antes dos 3 jejuns, né? Então, é mostrando, eu tenho o meu metabolismo, eu ganho e perco peso muito rápido. Aí hoje eu vou mostrar para vocês como foi o meu quarto jejum. Vou mostrar o que eu estou comendo, o que eu vou comer na refeição anterior, o que eu vou comer depois, a minha rotina, o que eu vou fazer. E espero que vocês gostem. Aqui eu vou mostrar para vocês o meu prato, né? Que vai ser meu almoço antes do jejum. Eu coloquei arroz, feijão, cenoura e farinha. Aí eu vou misturar tudo e colocar azeite. Esse aqui é a quantidade de peru que eu devo comer. Se eu comer um pouco mais, eu falo para vocês. Isso aqui é um suplemento que meu pai tem, aí sempre que eu venho cá eu tomo. Mas se você não tiver, não tem nenhum problema não. Pode fazer o jejum sem suplemento, não tem nenhum perigo não. E é isso, depois que eu almoçar, eu gravo de novo e falo como foi. Como vocês viram, eu fiz um almoço bem reforçado, né? Eu sempre como bastante no almoço, porque eu faço 2 refeições ao dia, que é o almoço e a janta. No almoço eu faço uma refeição bem reforçada e na janta eu já como um pouco menos. Às vezes eu como um omelete com 1 ou 2 ovos, às vezes uns pães de queijo, às vezes umas frutas. Na janta eu como um pouco menos. Hoje, por eu ter o objetivo de fazer um jejum longo, eu deixei o almoço ainda mais reforçado, né? Eu comi aquilo tudo que eu coloquei mesmo. Bastante peru, arroz, feijão, farinha. Eu acrescentei um pouco mais de cenoura. E é isso. Depois eu terminei o almoço às 11h54 do dia 2 de janeiro de 2026. Então vamos arredondar para meio-dia. Vamos ver que horas que eu vou voltar a fazer a próxima refeição, né? Eu escovei o dente e vou dar uma cochilada daqui a pouco. Quando eu faço o jejum, eu escovo o dente depois da refeição, depois eu não escovo mais o dente não, porque para mim não faz sentido. Eu não estou sujando, não tem por que escovar. Se tiver algum dentista aí que acha que está errado, essa é a minha prática, por favor, escreva nos comentários. O que eu faço é, eu já ouvi falar que quando você fica muito tempo sem comer, você fica com bafo. Aí se eu vou sair de casa, eu tomo um pouco de Listerine e tiro o bafo. É isso, vou dar uma cochilada aqui e volto. Agora são por volta de 3 horas da tarde, eu dei uma cochilada lá no meu quarto, né, mais ou menos, eu cronometrei, deu 1 hora e meia que eu fiquei deitado, depois eu vim aqui para a sala, vi um pouco de YouTube, agora eu tô vendo The Chosen, uma série sobre a Bíblia, eu recomendo bastante, muito boa série. Tô na 4ª temporada, 8º capítulo, eu dei uma pausa para falar aqui no vídeo e daqui a pouco eu volto. Talvez eu faça uma caminhada daqui a pouco, caso eu faça, eu vou filmar e vou postar no vídeo. Um abraço. Agora são 8h30 da noite. Acabou que eu não fiz a caminhada, porque na hora que eu ia sair começou a chover, choveu pouco, mas mesmo assim eu desanimei, eu fiquei a tarde inteira vendo The Chosen com meu tio, tem hora que aparecia meu pai. De noite, às 7 da noite, a gente decidiu ir no clube, tomar uma sauna. Eu cheguei a gravar lá, só que a gravação não ficou boa, muito som em volta, por isso eu não vou postar aqui não. Não é recomendável você tomar sauna quando você estiver num jejum longo, só que no caso eu tinha alimentado às 7 horas, né? 7 horas anterior. Então eu ainda não estava em jejum, por isso eu tomei a sauna, foi bem tranquilo. Aí agora eu voltei para casa, mais tarde daqui a pouco eu vou tomar banho, vou ver mais um pouco de televisão e dormir. Amanhã eu te conto como que vai ser a adaptação, né? Eu tô sentindo um pouco de fome, mas bem tranquilo, dá para suportar bem. Caso a fome passe, eu vou dormir assim mesmo. Se a fome aumentar, der dor de cabeça, eu tomo um pouco de água com sal marinho. Então é isso. Boa noite, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Bom dia, agora são 4h23 da manhã. Eu acordei por volta de 3h40. Eu acordo normalmente com uma preguiça, né? Meio deitado. Demora um pouco a levantar, isso é normal, não é só hoje que eu tô no jejum, não.
Aí depois que eu vi que eu não ia dormir mais, eu levantei. Eu acordei, eu não tô com fome. Eu acordei, senti que eu tô com uma concentração melhor, um foco melhor que o normal. Aí eu vou aproveitar para ler. Aí eu vou ler um pouco, depois eu decido o que eu faço depois. Talvez eu faça uma caminhada, talvez eu veja um pouco da série que eu tô vendo, talvez eu veja o YouTube. Vamos ver, então, bom dia a todos, até daqui a pouco. Agora são 6 horas da manhã, eu resolvi fazer uma caminhada, vou caminhar até a cachoeira, dar uma volta na lagoa que tem aqui e depois voltar para casa, né? Meu pai, ele tem aquele relógio que mede, ele falou que dá cerca de 4 quilômetros essa caminhada toda. E quando eu acordei eu li, eu consegui ler durante 1 hora e 13 minutos. Normalmente, dificilmente eu passo de 40 minutos assim de leitura direta. Talvez o jejum tenha ajudado um pouco na minha concentração. E eu sei porque quando eu leio eu coloco música clássica, né? Que ajuda na concentração. Aí quando eu fui clicar lá, tava ligado a 1 hora e 13. Então é isso, vou fazer uma caminhada aqui. Quando eu chegar na cachoeira, eu volto a falar com vocês. E agora eu acabei de chegar na cachoeira. São aproximadamente 6h50 da manhã. Eu caminhei 2 quilômetros, mais ou menos, um pouco mais que isso. Eu parei um pouco para descansar, né? Tomar uma água, colocar a roupa de banho. Agora eu vou mostrar para vocês a cachoeira. O nome dessa cachoeira é Braúnas. Fica no condomínio Canto das Águas, no rio acima, 40 quilômetros de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aí eu vou mostrar para vocês essa beleza natural que eu tenho aqui, ó. E agora é isso, a temperatura está bem agradável, bem bom para caminhar. Talvez eu entre na cachoeira, talvez não, porque a água está bem gelada, né, provavelmente. É melhor entrar com um dia de calor. E é isso, daqui a pouco eu volto para continuar o vídeo. Agora são 9 horas da manhã do dia 3 de janeiro de 2026, sábado. Acabou que eu fui na cachoeira, né, eu nadei cerca de 50 minutos. Depois eu fiz uma caminhada aqui para casa, foi cerca de 2 quilômetros até a cachoeira e 2 quilômetros da cachoeira até aqui em casa. Eu estou um pouco cansado, mas eu acho que é normal, por eu estar um pouco acima do peso, 4 quilômetros você cansa um pouco mesmo. Eu acho que se eu tivesse alimentado ou não seria mais ou menos isso. Enquanto eu estava na cachoeira, eu senti um pouco de fome, mas depois passou. Agora eu estou sentindo uma sensação um pouco estranha no estômago, mas não sei se é sede, se é fome, água, bom, talvez a água com sal já resolva esse problema. Aí é isso, agora eu vou tomar um banho, né, que eu estou bem suado. Aí depois ou eu vou ver um pouco de televisão, YouTube, ou ver a série que eu tô vendo, ou talvez eu deite e descanse um pouco. Eu talvez até durma um pouco, né? Vamos ver, aí eu vou informando vocês como é que tá a minha rotina. Agora são 3h23, eu já completei mais de 27 horas de jejum. E eu tô me sentindo bem, tem uma sensação que parece que você sente só quando você faz jejum, não é nem positivo nem negativo, nem boa nem ruim. Sente alguma coisa no estômago, aqui no pescoço também. É uma sensação diferente, não é nem boa nem ruim. Depois que eu cheguei da caminhada, né, eu gravei parte do vídeo, tomei banho, fui ver as notícias, vi que o Maduro acabou de ser preso, né, pelos Estados Unidos. Eu acho que isso tem um lado bom e um lado ruim, né. O lado bom é que o Maduro era um ditador, está há mais de 10 anos aí, a Venezuela está em recessão, e o principal culpado é ele. E o lado ruim é que os Estados Unidos estão pouco se importando com isso, o Trump também. Eles estão fazendo isso porque eles querem o petróleo da Venezuela. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Vamos torcer, né, para que essa guerra não escale, acabe rápido, o Maduro saia do poder, ou tenha uma eleição justa, ou a moça lá que ganhou o Nobel da Paz assuma a Venezuela. Pelo menos é isso que eu penso. Eu acho que a Venezuela tende a melhorar mais sem o Maduro. Depois eu vi um pouco de futebol, eu comecei a ver Lyon e Mônaco, foi um jogo meio. Tava um jogo meio esquisito, o segundo gol foi uma lambança. Aí depois eu comecei a ver, eu não terminei de, eu vi o final do primeiro tempo e o início do segundo tempo. Aí depois quando começou Arsenal e Bournemouth eu comecei a ver. O zagueiro brasileiro, né, da seleção brasileira, Gabriel Magalhães, errou um passe que zagueiro de seleção não pode errar, e ele é um dos melhores zagueiros do mundo. Mas depois ele fez o gol do Arsenal, né? Então tá um jogo disputado, tá um jogo bom. E eu vou continuar vendo aqui. Eu gosto de, enquanto eu estou vendo jogo de futebol ou jogando FIFA, eu coloco a TV no mudo e coloco um podcast de autoconhecimento para ouvir. O nome do podcast é Autoconsciente, eu indico bastante. Uma amiga minha me indicou na pandemia. Me fez muito bem. No início eu trabalhava de Uber, aí eu ouvi enquanto eu estava trabalhando, eu ouvi todos os episódios mais de 3 vezes na época. Depois que eu parei de trabalhar de Uber, eu parei de ouvir um pouquinho. Agora eu estou voltando a ver enquanto eu estou vendo jogo de futebol. E é muito bom, eu indico bastante. Agora é isso, daqui a pouco eu volto. Um abraço.
Agora são 8h30 da noite, aí eu vou fazer um resumo de como é que foi meu dia, né? Ontem eu dormi por volta das 10 da noite, hoje eu acordei por volta das 4 da manhã, então mais ou menos 6 horas de sono. Eu acordei muito bem disposto, bem concentrado, então eu consegui ler bem. Depois eu fiz a caminhada, fui na cachoeira, nadei e voltei. Aí depois eu vim pra casa, vi as notícias que aconteceu na Venezuela, né? Do Maduro ter sido preso pelos Estados Unidos. Aí eu vi jogos de futebol, eu fiquei a maior parte do tempo sentado ou deitado, ouvindo podcast do Autoconsciente, da Regina Gianetti, vendo jogo de futebol. Terminei de ver o jogo do Aston, o Aston ganhou, ganhou de 3-2, foi um bom jogo. Depois eu vi o Barcelona e o Espanhol, o Espanhol jogou muito bem, criou mais chances. Só que o Barcelona no final do jogo fez um gol e depois fez outro gol e ganhou de 2-0. E é isso, eu estou bem disposto, eu estava um pouco cansado, então hoje eu acho que eu vou dormir mais cedo. Tá chovendo aqui também, eu acho que isso ajuda um pouco no sono. E espero que eu continue bem e consiga manter o jejum, né, por mais tempo. Aí eu vou informando vocês. Então, muito obrigado por ouvir até aqui, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Bom dia, agora são 2 da manhã do dia 4 de janeiro de 2026. Eu acordei por volta de 1h30, fiquei deitado meio um pouco na preguiça, né? Aí fui no banheiro e agora comecei a gravar o vídeo. Eu tô com uma concentração boa, não tanto quanto ontem, mas tão boa, então eu vou descer, tomar uma água, aí eu vou deitar um pouco, se eu dormir eu durmo, se eu não dormir eu acho que eu vou aproveitar para ler um pouco. É isso, eu acabei de pesar, eu tô com 88,5 kg, eu tinha pesado na hora que eu acordei, do dia que eu comecei o jejum, eu estava com 99,9 quilos, então eu perdi 1,4 kg, eu tinha pesado antes do almoço, né? Então é isso, começa mais um dia. Agora são 5h20 da manhã, eu acordei, eu consegui ler um pouco, eu estava vendo música clássica, né, enquanto eu leio, e eu li durante 1 hora seguida, depois eu tive que parar um pouco, estava meio cansado, sei lá, a cabeça. Aí uns 20 minutos de descanso, depois eu terminei de ler o capítulo, faltavam 4 páginas, e foi bom. Depois eu comecei a ver diferentes opiniões no YouTube sobre a prisão do Maduro, né, parece que a vice dele vai assumir, e que teremos grandes problemas nos próximos meses aqui na América Latina, porque a Venezuela é um país que está dividido, assim como o Brasil, tem a ala de esquerda e da direita, muito claro, e tem grande parte da população apoia e grande parte é contra também, então parece que vai ter muito problema na Venezuela nos próximos meses e ela não vai aceitar pacificamente a prisão do Maduro. Mas é isso, agora eu vou deitar um pouco, nem tô com sono, mas vou deitar e talvez eu leia depois, talvez eu veja mais um pouco de YouTube, finalize de ver The Chosen, só falta 2,5 capítulos. Ou talvez eu faça uma caminhada também, mas é o mais improvável, porque na previsão do tempo está falando que vai chover bastante hoje, então se chover eu não vou poder fazer a caminhada. Se não chover, é bem provável que eu caminhe sim. Então até daqui a pouco. Agora são 9h35 da manhã, eu fiz pouco mais de 45h30 de jejum, só que bateu uma fome, aí eu resolvi quebrar o jejum e vou almoçar. Eu vou mostrar para vocês o meu prato. Eu coloquei arroz, feijão, carne moída, farinha e batata. Eu vou colocar um pouco de azeite depois. E tem alguns suplementos que eu tomo aqui quando eu tenho disponível, tomo antes do almoço. E eu vou mostrar para vocês. E daqui a pouco eu volto mostrando como foi o meu pós-jejum. Aqui é o almoço. E aqui os suplementos. Então é isso, daqui a pouco eu volto com o pós-jejum, como que eu me senti. Agora são 11h30 da manhã, eu acabei de gravar o vídeo, só que parece que não saiu o áudio, então eu vou gravar de novo, né, falar como foi essa minha experiência de 45 horas de jejum. Quando eu comecei, eu estava pesando 99,9 quilos, isso eu pesei antes do almoço, na hora que eu acordei, no dia 2 de janeiro de 2026. Hoje, no dia 4 de janeiro de 2026, quando eu acordei eu pesei, eu estava com cerca de 88,5 kg, então eu emagreci cerca de 1,4 kg nesse período. A balança aqui de casa, ela não mede somente o peso, ela mostra outros dados também. O meu IMC está 32,3, estava no dia 2 de janeiro de 2026, é alto, a ideia é que eu consiga diminuir. A gordura corporal está muito alta, 36,7.
A massa magra está 29,7. Nos últimos 2 anos eu não fiz musculação. E a ideia é que esse ano eu volte a fazer. Eu tenho disposição, eu volto a fazer e tenho mais massa magra. Ele fala uma idade, eu não sei qual que é o critério dele, mas fala que eu tô com uma idade biológica de 66 anos, eu tenho 32, então minha saúde não está muito legal. Minha gordura visceral está muito alta, está 15, o ideal é menos de 10. E meu metabolismo está 2.100 calorias eu gasto por dia em repouso. Quanto maior seu peso, mais você gasta em calorias em repouso, né? Aí minha ideia é que com os jejuns longos eu vá melhorando esses números. No próximo vídeo eu vou fazer vários exames com o clínico geral, endocrinologista, para fazer um check-up mesmo, saber como está a minha saúde. E com o tempo eu vou fazer mais exames e ver se com o jejum vai melhorando minha saúde ou não. Eu também vou fazer uma consulta com um nutricionista, principalmente para os dias que eu não estou em jejum, em jejum longo. Eu faço o jejum diário de 8 a 16, eu faço 2 refeições ao dia, meio-dia eu almoço, 8 horas da noite eu janto. Então tem 8 horas de intervalo entre essas 2 refeições e 16 horas de intervalo entre a segunda refeição e a primeira refeição do dia seguinte. Eu já estou implantando isso na minha rotina. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, considere hypar o vídeo, que isso ajuda bastante a gente que é criador de conteúdo. Eu estou iniciando agora essa carreira. Quem sabe um dia eu possa viver disso. Se eu conseguir o Mr. Beats, com 18 anos, ele falou que o sonho dele era ter 1 milhão de inscritos. Hoje ele tem mais de 400 milhões. Então, quem sabe um dia eu consiga viver só de YouTube, né? Então é isso. No próximo vídeo eu vou mostrar meu próximo jejum longo. Eu já vou ter alguns exames para poder mostrar para vocês. E espero que vocês gostem. Eu desejo que você tenha um feliz ano novo e que você consiga realizar seus sonhos e objetivos. Um grande abraço a todos. Esse trecho do vídeo vai finalizar os meus 15 primeiros vídeos do canal. Então, se você já viu esse conteúdo e não tem interesse em rever, já pode pular para o próximo vídeo. O jejum prolongado não é para todos. Se você tem diabetes, doenças renais ou hepáticas, toma remédio para isso. Em caso de pessoas que tomam remédios que podem interferir no jejum, se você é criança ou adolescente, se você tem distúrbios alimentares, o jejum prolongado não é recomendado para você. Provavelmente ele trará mais prejuízos do que benefícios. A melhor idade para você fazer jejuns prolongados é dos 30 aos 60 anos. Caso você tenha entre 18 e 30 anos e entre 60 e 80 anos, eu acredito que caso a sua saúde seja boa, é mais provável que o jejum prolongado traga mais benefícios do que prejuízo. Mas apenas se você tiver apto para isso. O jejum prolongado não é disciplina, não é força de vontade, é um mecanismo natural de adaptação que o ser humano naturalmente tem e que, graças ao momento em que vivemos, o século 20 e 21, onde existe fartura de alimentos, poucas pessoas adotam no seu dia a dia. Mas se você estudar a história da humanidade, do século 19 para trás, era muito comum a pessoa comer um dia e não saber se tinha comida no dia seguinte, depois de 2 dias, 3 dias, e o corpo humano naturalmente se adapta rapidamente a esse estresse fisiológico, né? O que eu posso afirmar em relação a mim é que os jejuns prolongados fizeram muito bem. Quando eu iniciei o meu 4º jejum prolongado, que foi no dia 2 de janeiro de 2026, eu pesava 99,9 quilos, o meu IMC era 32,3, minha gordura corporal 36,7, meus músculos esqueléticos 29,7, meu metabolismo basal, que é o tanto de calorias que seu corpo gasta caso você fique em repouso, era 2.010 calorias por dia, e minha gordura visceral era número 15, o que é altíssimo, o ideal é que seja menos de 10. Nesse período eu consultei 2 nutricionistas diferentes, e elas tinham a mesma máquina de biopedância aqui de casa. Aí uma foi no dia 15/1, a consulta foi depois do almoço, e mesmo assim eu já tinha melhorado os meus números. Eu pesava 96,4, meu IMC foi para 30,8, minha taxa de metabolismo basal já tinha diminuído para 1961, então quanto mais pesado, quanto mais gordo você é, mais calorias você gasta, por isso que quanto mais gordo você é, mais fácil é perder peso, quanto mais leve você vai ficando, mais difícil vai ficar perder peso. Minha idade corporal era 63, no dia 2/2 era 65, já tinha diminuído 2 anos, e minha visceral já tinha diminuído para 13. Percentagem de músculo tinha aumentado para 30,3 e gordura corporal tinha diminuído para 35,4. A minha massa muscular ela não aumentou por causa dos jejuns prolongados, ela aumentou porque eu voltei a fazer musculação nos períodos que eu não estou fazendo jejum prolongado. Nos 2 anos anteriores, 2024 e 2025, eu não fiz musculação. E eu acredito que o fato de eu estar fazendo jejum prolongado ajudou na minha motivação, na minha energia para voltar a fazer musculação. No dia 2/2 de 2026, eu consultei outra nutricionista, eu já pesava 91,1 quilos, meu IMC já tinha diminuído para 29,41, meu percentual de gordura estava em 34,9, meu percentual de músculo esquelético 30,4, taxa metabólica basal 1884, gordura visceral 12, e depois, hoje, logo que eu acordei, eu pesei, e eu estava pesando 87,9 quilos, meu IMC estava em 28,1,
minha gordura corporal em 33,4, meu músculo esquelético 31, minha taxa metabólica basal 1837, minha gordura visceral em 12. O ideal é que a minha gordura corporal seja menos de 20% e que minha massa magra esteja acima de 33,3%. Mas para isso eu vou ter que continuar fazendo mais jejuns prolongados e adotar hábitos de vida saudáveis, que é a alimentação, que eu já estou adotando, alimentação saudável nos períodos que eu não estou em jejum, e atividade física, que eu estou fazendo a musculação. No primeiro vídeo do canal eu vou explicar como que foram meus 3 primeiros jejuns, né? Aí eu vou indicar o canal Super Nutridos, que aí esse foi o vídeo sobre jejum que eu mais gostei. Aí o link vai estar na descrição do meu primeiro vídeo. No segundo vídeo, que eu vou acompanhar com vocês como foi o meu 4º jejum prolongado, eu vou indicar o canal Autoconsciente, que é um canal que eu mais ouvi na pandemia, me fez muito bem, que fala sobre autoconhecimento, autoajuda, essas questões, me ajudou bastante a superar a pandemia. Nos meus primeiros 3 jejuns prolongados, eu fiquei 24, 30 e 60 horas. No meu 4º jejum prolongado, eu já vou diminuir um pouco, eu fiquei 45 horas. No 3º e 4º vídeo do canal, eu vou registrar o meu 5º jejum prolongado, que eu fiquei 75 horas sem comer, e eu vou indicar um vídeo do canal Fala Lu, que é uma médica especialista em atividade física, que eu acho o canal dela muito bom. E sempre o canal que eu vou indicar, o link vai estar na descrição do último vídeo. Então, nesse caso, o link vai estar na descrição do 4º vídeo. No 6º jejum prolongado, eu vou indicar o canal Saúde na Rotina. E o 5º e o 6º vídeo vão falar sobre esse meu 6º jejum prolongado, que durou 83 horas. E o link do vídeo que eu vou indicar vai estar no 6º vídeo. No meu 7º jejum prolongado, vai ser o maior vídeo do canal, foram necessários 4 vídeos. O 7º, o 8º, o 9º e o 10º, eu fiquei 85 horas em jejum prolongado. E o link do vídeo indicado vai estar no meu 10º vídeo, que é a parte 4 do vídeo, né? No meu 8º jejum prolongado, eu vou indicar o canal Saúde é Ouro. Se for escolher um canal sobre jejum que eu mais vi, que eu mais gostei, eu indico esse canal. Tem vários vídeos que são excelentes sobre jejum. Nesse 8º jejum prolongado eu fiquei 90 horas e foi dividido em 3 partes, 10ª, 2ª e 3ª. O link vai estar na descrição da parte 3. O meu 9º jejum prolongado, eu fiquei 60 horas. Eu indico o canal Mapa Metabólico da Saúde e o vídeo vai estar na parte 2 do vídeo, que vai ser postado no dia 13/4. Os vídeos serão postados toda segunda e quinta-feira, às 15 horas. E vocês vão perceber que no início eu estou um pouco mais travado, com o tempo eu vou me soltando. Quando eu iniciei o canal, eu não entendia quase nada sobre a edição de vídeos, então eu estou aprendendo enquanto eu estou fazendo o canal, então vocês vão perceber que no início terá poucos recursos de edição. Com o tempo, as edições de vídeos vai estar melhorada. Para mim é muito importante que vocês comentem o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostarem. Comentem, por favor, o que vocês gostaram, e principalmente, se vocês não gostarem, deixem um dislike e comentem o porquê que vocês não gostaram. Os 15 primeiros vídeos do canal já estão prontos, então não vai sofrer muita influência desses comentários, né? Mas eu vou estar sempre lendo os comentários. Então, do 16º vídeo em diante, que eu vou estar comentando meu 10º jejum prolongado em diante, eu vou me adaptando à opinião do público, né? Então, para mim, a opinião de vocês é muito importante. Se você gosta, comente, por favor. E, principalmente, se você não gostar, explique o motivo, por favor, que eu vou tentar adaptar os meus vídeos ao público. O que eu posso afirmar é que, para mim, o jejum fez muito bem, os jejuns, né? Vocês vão acompanhar, eu fiz 6 jejuns num período de 1 mês e 11 dias. Eu estou fazendo um jejum por semana, né? E eu emagreci 12 quilos. E todos os números melhoraram, né? Os números que pioraram, que foi o ácido úrico, que aumentou, e a cetona, que está muito alta. Eu estou tendo acompanhamento médico, endocrinologista, de nutrólogo, nutricionista, clínico geral, e eu pretendo marcar um cardiologista. Eu ainda não marquei, mas eu vou marcar nos vídeos mais pra frente. E sempre depois da consulta, eu gravo um vídeo falando o que o médico falou, ou a nutricionista falou, e eu tento ser o mais detalhado possível. Então é isso. Se você gostou do meu vídeo, deixa um like. Se você tem interesse em ver mais vídeos sobre isso, se inscreva no canal. E se aparecer a opção de hypar vídeo, clique em hypar, por favor, que vai me ajudar bastante no crescimento do canal. Então, um grande abraço e que Deus abençoe todos nós.